Meu coração é assim, não sei porquê, mas é assim. Parece que não tem mais fim, um oceano de afeto. Quanto mais ama, mais tem amor. Quanto mais serve, mais tem pra dar. Tanto querer, tanta emoção, tanto carinho por mim. Seu coração é assim, flor que desabrocha a cada manhã, fonte de amor que é sem fim. Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos os irmãos que estão aí reservando esse momento para louvar a Deus. Um culto especial, um domingo especial, o Dia das Mães, né? Então, dedicamos esse culto totalmente para as mães dessa igreja, as mães que estão ouvindo, as nossas amigas, as famílias presentes, em nome de Jesus. Louve com a gente nessa noite. E reserve esse momento para louvar a Deus, para agradecer realmente pela sua mãe, porque você ainda tem ela por perto. Então, em nome de Jesus, louve a Deus, abrace ela aí do seu lado, agarre no pescoço dela para louvar a Deus, e vamos fazer esse momento de adoração juntos com nossas mães, em nome de Jesus. Vamos lá? Vamos agradecer a Deus, realmente, como fala essa canção. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer por todo o meu ser, por tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que é, eu quero te agradecer por todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Só as mamães vão cantar. Tudo o que tens feito, Cante aí, mamães. por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que é, eu quero te agradecer todo o meu ser. A igreja toda louva. Por tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer por todo o meu ser. Então louve. Te agradeço,
meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, meu Senhor. agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Temos muito a agradecer a Deus por Ele nos preservar com vida, com saúde, aí de pé, com a sua família toda completa. Então, louve a Deus, agradeça realmente a Deus, que não há outro Deus maior do que o nosso Deus. Nós vamos cantar. Não há outro Deus como o Senhor é, nem é tão santo como o Senhor é. Não há outro nome tão poderoso, nome é eterno, está acima de todo. A ti pertence a majestade e o poder, glória e honra o Senhor merece receber, pois tudo vem de ti e está em tuas mãos. Te oferecemos o que de ti já recebemos, glória e honra ao Rei, A beleza incomparável, e o levantar das nossas mãos ao Rei, a beleza inigualável, glória e honra ao Rei, e o levantar das nossas mãos ao Rei. Não há ninguém maior, nem mesmo igual. Tua grandeza incomparável é. Jamais existirá um Deus além de ti. Tua beleza incomparável é. Não há ninguém maior, nem mesmo igual. Tua grandeza incomparável. Jamais existirá um Deus além de ti. Tua beleza inigualável é. A ti pertence a majestade e o poder, glória e honra o Senhor merece receber. Oh, oh.
jamais existirá um Deus além de ti. Tua grandeza incomparável é, não há ninguém maior, nem mesmo um igual. Tua grandeza incomparável é, jamais existirá um Deus além de ti. Tua grandeza incomparável é. Cante comigo. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos, seus caminhos. Profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Aí, glória! A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém.
sempre. Amém. Pra acabar. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Amém. Boa noite, irmãos, graça e paz. Antes de mais nada, eu quero deixar aqui o abraço da família pastoral para todas as mães da PIB e para todas as mamães que estão nos acompanhando neste momento. Queremos parabenizar as mamães que têm nos acompanhado ao longo desse ano, através do culto online, que têm orado conosco. Que Deus te abençoe neste dia. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe os seus filhos. Desde ontem, a PIB tem homenageado as mães através do nosso departamento de programas e hoje, neste culto, nós louvamos a Deus pela vida das nossas queridas mamães. Algumas já não estão mais conosco, mas certamente cada filho traz no coração boas recordações e lembranças da mãe querida. Ser mãe é um privilégio, ser mãe é uma missão. A missão de cuidar da bênção que Deus nos dá. Afinal, a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Na semana passada, nós desafiamos os irmãos a se envolverem com a campanha de oração da Junta de Missões Nacionais, 31 dias de oração pela família. Fizemos isso porque nós entendemos que é preciso orar pela família. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, e esse mundo, dominado pelas forças do mal, tem banalizado a família, tem atacado a família sem piedade. No mundo em que os indivíduos são incentivados a buscar a felicidade a todo custo, onde os fins justificam os meios, casamentos e filhos e pais já perderam seu valor. Estamos no mundo em que casamentos são desfeitos pelos motivos mais banais. Estamos no mundo em que filhos são encontrados ainda recém-nascidos em lixeiras e outros filhos são abandonados aos cuidados de avós, de parentes e muitas vezes até de terceiros. Este é o mundo que nós vivemos. E quando nós olhamos para o contexto em que nós estamos vivendo, é que nós devemos valorizar então o papel da mãe. Mães que muitas vezes travam uma batalha solitária para criar, para educar e para afastar os seus filhos do mal. O texto desta noite fala de uma mãe que provavelmente criou e educou o seu filho sozinha. Uma mãe que andou na contramão do mundo para influenciar o seu filho no caminho do bem. Essa mãe se chama Eunice e foi mãe do pastor Timóteo. E quem testemunha a respeito desta mãe é o apóstolo Paulo. Por isso eu quero convidar você agora para abrir a sua Bíblia lá em 2 Timóteo capítulo 1, do verso 3 ao verso 5 e conheça um pouquinho desta mulher chamada Eunice, uma mãe que foi bênção na vida do seu filho, que influenciou o seu filho poderosamente. Abra então a sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 1, do verso 3 ao verso 5 e vamos fazer a leitura desse texto juntos. Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como servir os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua mãe Lóide e em sua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em você. Amém? Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos, Pai, pela Tua palavra que está sendo ministrada aos nossos corações. Ó Deus, que o Senhor fale conosco, Deus, de maneira poderosa, Pai. Os nossos ouvidos e os nossos corações estão abertos, ó Deus, para entender, ó Deus, a Tua palavra. Abençoa o Teu povo neste momento, Pai. Esse é o desejo e o anseio do nosso coração, pois nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém? O apóstolo Paulo, aqui nesse texto, ele claramente atribui a Eunice o caráter do seu filho Timóteo. Eunice é o exemplo de mãe
que cumpriu o seu papel, influenciando positivamente a vida do seu filho. A vida de Timóteo é um exemplo do poder influenciador de uma mãe na vida dos filhos. Eunice, sem a ajuda do marido, que era grego, ela preparou Timóteo para ser um servo de Deus. É verdade que num determinado momento da vida, os filhos farão suas escolhas e poderão até errar nessas escolhas. Mas o testemunho de Paulo sobre a família de Timóteo mostra que a orientação de Provérbios 22:6 é verdadeira. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. A missão dos pais não é escolher pelos filhos, mas prepará-los para fazer uma boa escolha. Paulo, então, nesse texto, enaltece a mãe de Timóteo porque considera que ela preparou muito bem o seu filho, transformando-o num grande servo de Deus. Mas a pergunta que eu quero fazer nesta noite e que nós devemos responder é: como Eunice preparou o seu filho? Eunice foi uma mãe que preparou o seu filho ensinando as Escrituras. Segundo a lei judaica, era obrigação dos pais ensinar as Escrituras para os filhos. Basta lermos Deuteronômio capítulo 6, do verso 4 ao verso 9, para tomarmos conhecimento disso. Lá o texto diz assim: que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas com ele quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho e quando se deitar ou quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. A mãe, ela deveria ensinar os filhos até os 7 anos de idade. E depois, então, eles iam aprender na sinagoga. Era desta forma que a cultura judaica tratava os filhos. Timóteo, então, ele aprendeu a Bíblia ou as Escrituras pelas mãos da sua mãe. E sabemos disso porque Paulo também testemunha a esse respeito lá em 2 Timóteo capítulo 3, do verso 14 e 15, quando Paulo diz o seguinte: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Irmãos, é verdade que o mundo é outro, é verdade que as culturas são diferentes, mas não podemos nos esquecer que as determinações de Deus não mudaram. Deus não mudou. A ordem de Deus e a determinação de Deus sobre como nós, cristãos, devemos educar os nossos filhos continuam valendo para este tempo, ainda que este tempo seja bem diferente daquele da época de Timóteo, da época de Paulo, da época de Moisés. As palavras de Deus ou a palavra de Deus não muda. No mundo de hoje, as mães precisam muitas vezes cumprir 2 horários, trabalhando fora e depois cuidando da casa. E muitas vezes elas não têm a ajuda do esposo, não têm a ajuda do marido. E nós sabemos que isso tem dificultado a missão influenciadora das mães sobre os filhos. Mas é preciso aproveitar todas as oportunidades para ensinar os filhos, irmãos. Afinal, os filhos que não são ensinados pelos pais, são ensinados pelo mundo, pela televisão, pela internet. É preciso que nós tenhamos consciência de que o mundo está cheio de professores querendo assumir a guarda dos nossos filhos. O diabo possui uma legião de professores do mal, prontos para levar os nossos filhos para o caminho errado. Por isso é que todo sacrifício é válido quando o objetivo é instruir o menino e a menina no caminho em que se deve andar. Eunice fez isso e o seu filho tornou-se um grande servo de Deus, um homem que foi usado poderosamente nas mãos do Senhor.
E você pode ter certeza que não foi fácil para Eunice. Afinal, o esposo dela, o pai de Timóteo, era grego e provavelmente ele não tinha o mesmo temor de Deus do que ela tinha, sendo ela judia. O trabalho de Eunice só poderá ser contabilizado na eternidade, se nós pensarmos em quantas vidas foram ganhas e edificadas através do ministério de Timóteo. John Wesley, que foi um grande pregador britânico do século XVIII e alcançou milhões de vidas com as suas mensagens, disse o seguinte sobre a sua mãe Susana: aprendi mais sobre Cristo com a minha mãe do que com todos os teólogos da Inglaterra. Isso mostra que nós devemos investir na educação espiritual dos nossos filhos, porque Deus vai usar os nossos filhos. Os nossos filhos serão instrumentos nas mãos de Deus e nós não sabemos quantas vidas serão alcançadas por meio do ministério e da vida dos nossos filhos. Muitos pais erraram e ainda erram quando esperam os filhos crescerem para que então eles escolham o caminho que devem seguir. Pais que investem na saúde, no conforto, no lazer, no vestuário do filho, mas se esqueceram e se esquecem de investir tempo com o seu filho no discipulado. Investem anos naquilo que perece e se esquecem de investir naquilo que é eterno e que é verdadeiramente importante. O desafio de Deus para nós hoje é apresentar a palavra de Deus para os nossos filhos. Foi na casa, sob o ensino de sua mãe, que Timóteo, desde a sua infância, aprendeu as sagradas letras e decidiu andar com Cristo. A nossa missão como pais, a missão de cada mãe, é ensinar as Escrituras aos seus filhos, ainda meninos, ainda meninas, insistir no ensino das Escrituras para que eles possam desenvolver uma mente de Cristo, uma mente com Cristo, para que eles possam desenvolver a sua espiritualidade desde cedo. E então, quando crescerem, poderão tomar essa decisão tão importante da sua vida, mas tomarão essa decisão com bagagem espiritual, e isso é importante. A missão dos pais não é escolher pelos filhos, mas prepará-los para fazer boas escolhas. Eunice foi uma mãe que preparou o seu filho nas Escrituras, mas também foi uma mãe que ensinou ao seu filho o caminho da fé. Veja o que diz o apóstolo Paulo: trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo que também habita em ti. Timóteo foi um homem de fé, uma fé que lhe foi ensinada pela sua mãe Eunice, que por sua vez aprendeu com a sua mãe Lóide, a avó de Timóteo. Então esta era uma família de mães de fé. Esta era uma família de mães influenciadoras. Esta era uma família de mães abençoadas e que abençoavam. Eunice aprendeu sobre a fé com a sua mãe e depois ensinou e testemunhou ao filho sobre uma fé verdadeira. Veja que Paulo diferencia a fé de Eunice ao dizer que a fé de Timóteo era uma fé não fingida. A fé de Eunice era uma fé verdadeira, uma fé real. A fé de Eunice não era uma fé para inglês ver, como diz nos dias de hoje. Não era uma fé para aparecer na TV, não era uma fé de Facebook, era uma fé do dia a dia. A fé de Eunice não era uma fé de domingo, não era uma fé de cultos de orações, não era uma fé de lágrimas em público, era uma fé que se vivia em casa, que se vivia no lar, que se vivia no seio da família. Porque não há lugar mais difícil para se viver a fé do que no lar, diante dos filhos, diante da esposa, diante do esposo. A fé real, amados, é aquela que se torna um estilo de vida, quando o meu viver é Cristo e o morrer é lucro.
Então de nada adiantaria Eunice investir tempo em ensinar as Escrituras ao seu filho Timóteo, se depois ela saísse pela vizinhança, fazendo fofoca, falando mal dos outros, fazendo murmurações, reclamando da vida dos outros. A fé é um ensino precioso. E quando nós não vivemos a nossa fé, então todo o ensino que a gente pratica, ele perde o valor, ele não cria raiz no coração dos nossos filhos. Jesus chama esse tipo de fé, a fé fingida, de sepulcro caiado, que é bonito para postar no story, que é bonito para aparecer no Facebook, mas é abominável aos olhos de Deus. Por isso é que a fé sincera que habitou em Timóteo, primeiro habitou em sua mãe. Timóteo aprendeu a viver a sua fé, observando a sua mãe viver a fé. E Paulo testemunha isso lá em 2 Timóteo, no capítulo 1, verso 5, quando ele diz assim: pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo que também em ti. Veja, amados, a fé, ela não é hereditária. A fé, ela não está no sangue. A fé precisa ser ensinada e precisa ser aprendida. Então, a palavra de Deus nos desafia nesta noite a ensinar os nossos filhos a terem uma fé não fingida, e sim uma fé autêntica, uma fé verdadeira. Uma fé que brota de um coração sincero, uma fé que não se alimenta de palavras vazias, falsas e religiosas. Mas só conseguiremos ensinar esta fé aos nossos filhos se nós a praticarmos, se houver esta fé dentro de nós. Só conseguiremos ensinar esta fé aos nossos filhos se nós vivermos essa fé também de forma autêntica, se buscarmos essa fé também para os nossos corações. Aprende-se a fé imitando o exemplo. Moisés aprendeu sobre a fé com a sua mãe Joquebede. Samuel aprendeu sobre a fé com a sua mãe Ana. Mulheres que fizeram sacrifícios, que confiaram em Deus e que ensinaram seus filhos a depositar no Senhor a sua confiança. Ninguém conhece melhor a fé dos pais do que os filhos. A criança sabe diferenciar aquilo que é verdade daquilo que é mentira dentro de um lar. Se você, mãe ou pai, quer que o seu filho tenha uma fé autêntica, uma fé que o acompanhe por toda a sua vida, uma fé que o torne um verdadeiro servo de Deus, então você precisa levar Deus a sério. Leve a sério o modo como você vive o cristianismo. Viva essa fé como exemplo de vida, demonstrando esta fé com as suas atitudes, pelo seu testemunho. Portanto, deixe essa fé real habitar no seu coração para que você possa ensiná-las aos seus filhos. A fé se aprende em casa, a fé se aprende no lar, a fé se aprende no seio da família. Como está a sua fé, pai? Como está a sua fé, mãe? Essa é a pergunta que o Espírito Santo de Deus está fazendo ao seu coração nesta noite. As palavras de Paulo dão a ideia do caráter do Timóteo, um caráter que foi forjado por meio das Escrituras ensinadas pela sua mãe, pela sua avó e pela fé que foi transmitida a ele por essas mães abençoadoras. Quando Paulo pensou na fidelidade do seu jovem discípulo Timóteo, ele lembrou de Lóide e lembrou de Eunice e como elas tinham contribuído com aquele homem, para que aquele filho se transformasse naquele homem maravilhoso, naquele homem abençoado, naquele grande servo de Deus. Que tipo de fé você quer que o seu filho viva? Que tipo de homem você quer que o seu filho se transforme? E que tipo de mulher você quer que a sua filha se transforme? E para concluir, eu quero dizer para você que está comprovado que homens e mulheres que temem a Deus enfrentam as dificuldades da vida com mais firmeza,
e não se deixam vencer pelos obstáculos da vida. Homens e mulheres que temem a Deus não se deixam manipular pelo mal e têm sabedoria para realizar as melhores escolhas na vida. Eu tenho certeza que é isso que nós queremos para os nossos filhos e para as nossas filhas. Por isso, como pais, nós precisamos seguir o exemplo de Eunice e de Lloyd e ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos e desafiá-los, através do nosso testemunho, a viver uma fé verdadeira com Cristo. Parabenizo, então, todas as mães crentes que têm impactado espiritualmente a vida dos seus filhos. Eu parabenizo nesta noite todos os pais que têm ajudado, que têm contribuído com o crescimento do seu filho espiritualmente. Que Deus possa ser glorificado através da vida de mães que influenciam e de filhos que honram a Deus, honrando o ensino dos seus pais. Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos nesta noite pelo seu cuidado. Te agradecemos, ó Deus, pela forma maravilhosa como o Senhor tem trabalhado na tua igreja e no meio do teu povo. Ó Deus querido, nesta noite nós queremos apresentar diante do teu altar as nossas mães. Ó Deus, queremos agradecer pelas mães que tivemos, pelas mães que temos, pela bênção que elas foram e que elas são nas nossas vidas, ó Pai. Obrigado, Deus amado, porque nossas mães nos ensinaram a enfrentar, ó Deus, a vida com coragem, com fé. E nossas mães nos ensinaram, Deus, as Sagradas Escrituras. Por isso, Deus, nós te bendizemos pela vida delas, ó Pai. E pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo fale ao coração das novas mães, das moças, ó Deus, que serão mães no futuro, para que elas possam, Deus, guardar no coração a palavra do Senhor e que elas possam ser mães, ó Deus, que inspiram os seus filhos a viverem a fé, Deus, de uma forma poderosa neste mundo, Pai. Abençoa, Deus, nossa família, abençoa as nossas casas, abençoa, Deus, cada vida nesta noite. É assim que nós oramos, no nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Tu és a razão, mas como agradecer o cuidado de tuas mãos? Se eu cair e te envergonhar, encontrarei em ti um coração perdoador, trazendo as lembranças das coisas que sofri. Mas conheço tua resposta para mim. Acolherei outra vez, mesmo quando a luta terminar, mesmo quando a luta terminar. Acolherei outra vez, mesmo quando a dor de acabar, mesmo quando a dor de acabar. O que eu desejo e busco, só encontro em ti. Tudo aquilo que eu tiver, quero apresentar ao teu trono verdadeiro, de graça que é sem fim. Estou no único lugar que apaga essas culpas que estavam sobre mim. Mas conheço tua resposta para mim. Te acolherei outra vez, mesmo quando a luta terminar, mesmo quando a luta terminar. Te acolherei outra vez, mesmo quando a dor se acabar, mesmo quando
quando a noite acabar, te acolherei. Fui marcado por teu imenso amor, em meus lábios só há gratidão. Como poderei agradecer? Te ofereço meu coração, acolherá outra vez, mesmo quando tá terminar, mesmo quando a luta terminar, me acolherá outra vez, mesmo quando a luta terminar, mesmo quando a luta terminar, me acolherá outra vez, mesmo quando a luta terminar, mesmo quando a luta terminar, me acolherá outra vez, mesmo quando a luta terminar, mesmo quando a luta terminar, te acolherá. Amém? Deus te acolhe nos braços dele. Apenas entregue sua vida nas mãos do Senhor e caminhe tranquilo. Amém? Essa música eu quero dedicar realmente a todas as mamães por esse domingo tão especial. Estamos comemorando o Dia das Mães e desejo realmente que o seu domingo seja abençoado, que a sua família esteja abraçando você nesse momento, tá? Então desejo a todas as mamães, em especial a minha mãe e a mãe dos meus filhos e as minhas irmãs, todas as mamães que me rodeiam. Então Deus abençoe imensamente a vida de vocês, tá? E que Deus esteja abençoando realmente e dando cada dia mais sabedoria para educar os filhos na presença do Senhor, nos caminhos do Senhor. Em nome de Jesus, os filhos também abraçem sua mãe nesse momento, dedica essa canção a elas. Em nome de Jesus, que tudo possa ser feito para a honra e glória de Deus. Feliz Dia das Mães. Mãe, tanta coisa aconteceu. Mãe, tanto tempo se passou e eu não sou mais um menino, eu cresci. Mãe, as lembranças me acompanham e eu tentei resistir, mas não sei o que seria de mim sem ti, sem teu cuidar, sem teu carinho, sem tua atenção, estou sozinho. Mamãe, eu não posso viver sem você. Quero te encontrar e te abraçar. Mãe, tenho tanta coisa pra falar.
espelho me revela que o tempo da aquarela já passou e eu não posso voltar atrás. Perdão por estar sempre ocupado ter visto o tempo passar. A saudade faz um homem chorar. Pois sinto falta da tua voz numa canção. Eu não posso viver sem você. Mãe, tenho tanta coisa pra falar. Quero mais de ti, me separar nunca mais. Mãe, quero te encontrar e te abraçar. Mãe, eu te amo. Mãe, quero ter você sempre por perto. Mãe, sempre aguardou o meu regresso. Eu quero mais de ti, me separar nunca mais. Mãe, minha mãe, eu te amo. Sempre me amou, me educou, por mim orou, sempre me amou, me ensinou, por mim orou. Mamãe, eu te amo. Amém. Feliz Dia das Mães.